Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. A Petrobras abriu nesta segunda-feira inscrições para o programa Autonomia e Renda, com a oferta de 30 vagas para o curso de auxiliar de serviços diversos em São José dos Campos. O município onde está localizada a refinaria Henrique Lage, a Revap, dá a largada ao projeto que vai promover a capacitação profissional de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social em todo o país. As aulas em São José dos Campos serão realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, parceiro da Petrobras no programa. O curso terá início em setembro, com duração de 4 meses e aulas em meio período. O programa Autonomia e Renda Petrobras, ele é uma parceria nossa com os institutos federais de tecnologia e com o Sistema S, né, via as unidades do Senai nos municípios. É um programa que a gente está falando de atuar em 7 estados diferentes, falando de Brasil, nas proximidades de locais onde a Petrobras tem suas operações, como em São José dos Campos, na Revap. E a gente está falando de um programa de qualificação de mão de obra para atuação no segmento de óleo e gás. E de que qualificação que a gente está falando? A gente está falando de cursos de formação inicial e continuada, que são cursos para quem tem o ensino fundamental, e cursos técnicos, que para esses cursos é necessário que a pessoa tenha o ensino médio completo. No Brasil, a gente está falando de mais ou menos 19.600 vagas. Quando a gente traz para o estado de São Paulo, a gente está falando de 3.960 vagas. E no estado de São Paulo, são 4 refinarias aí da Petrobras que vão ser abrangidas, né? A refinaria de Cubatão, a refinaria que a gente tem de Capuava, em Mauá, a refinaria de Paulínia e a Revap. A Revap é quem, das unidades de São Paulo, vai receber o maior percentual de vagas. Cerca de 40% das vagas serão para a Revap, para São José dos Campos. A gente está falando de 1.510 pessoas que vão ser qualificadas para atuação no segmento de óleo e gás até o início aí de 2028. A inscrição poderá ser feita gratuitamente até 9 de agosto, na página do programa Autonomia e Renda. O candidato deverá fazer o cadastro no portal e preencher o questionário socioeconômico. A gente está falando de um programa que tem foco em pessoas que moram próximas das operações da Petrobras, pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente vai priorizar os moradores de São José dos Campos, especificamente para essas vagas, e essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas de baixa renda ou pessoas sem um vínculo formal de emprego, são o público prioritário do nosso programa. E dentro desse grupo, valorizando a questão da diversidade, que é um compromisso público da Petrobras, a gente também vai priorizar grupos minorizados. A gente está falando de mulheres, de pessoas negras, a gente está falando de pessoas com deficiência, pessoas transgênero, indígenas, quilombolas e pessoas refugiadas. Então, ainda dentro desse grupo, né, de pessoas moradoras de São José dos Campos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, baixa renda ou sem vínculo formal de emprego, a gente ainda vai ter a priorização desses grupos minorizados, porque a gente entende que é importante ter um canteiro diverso. A diversidade é um valor para a companhia, a gente quer que isso também ocorra aí nos nossos canteiros de obra. E um estímulo para que os alunos não desistam será o pagamento de uma bolsa auxílio. A gente entende que, tratando de um público que está numa situação de vulnerabilidade social, a pessoa tem todo o desejo de estudar, mas muitas vezes ela precisa abandonar o estudo porque ela precisa trabalhar e pôr um dinheiro ali dentro de casa para poder colaborar com a alimentação, enfim, com o sustento da família. Então, a concessão da Bolsa Auxílio é uma das estratégias que a gente tem de que pode fazer com que esses alunos se mantenham no curso. A gente está falando de cursos que vão ter 4 horas de duração das aulas por dia, né? Então, de repente, se a pessoa tem algum tipo de ocupação, mesmo que informal, ela consegue, né, conciliar com os cuidados da casa, dos filhos, enfim, com outras questões. A Bolsa Auxílio ela é de R$ 660 por mês,
E no caso de mulheres com filhos até 11 anos de idade, a bolsa é um pouquinho maior, R$ 858, porque a gente entende que muitas vezes a mulher precisa, né, historicamente é o que a gente vê, as mulheres precisam de uma rede de apoio aí para poder estar estudando e, de repente, esse valor adicional pode ajudar nisso. Para o gerente-geral da Revap, Alexandre Cavalcante, esta é também uma oportunidade de colocar mais mão de obra qualificada no mercado. Já existe um esforço, toda a parada de manutenção, onde a gente tem contratação de 3 a 4 mil pessoas, isso sistematicamente acontece nas unidades operacionais, né? E isso acontece e muitas vezes a gente não consegue uma adesão forte da comunidade local por questões de capacitação. Então, esse projeto de autonomia e renda, ele está trazendo justamente a oportunidade de a gente disponibilizar, né, conhecimento através do Senai e do IFESP. Para você ter uma noção, né, a Revap é a única unidade da Petrobras que ela tem o IFESP associado a ela. Então, o Instituto Federal ele fica próximo, praticamente na dependência da Revap, né? É um comodato que nós fizemos lá em 2008 e foi criado o IFESP. Então, a oportunidade ela é muito positiva, né? E aí você dando toda essa condição para as mulheres poderem ter ainda um recebimento para poder realmente se dedicar a essa parte de aprendizado, né? E esse aprendizado focado nas atividades que a gente contrata numa refinaria, né? Num ativo desse como da Petrobras, ele, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito com a comunidade e vai contribuir muito para o conteúdo local. E a próxima cidade a receber o programa será Cubatão, aqui na Baixada Santista, onde está situada a refinaria Presidente Bernardes. As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 31 de julho. Depois, o programa segue para os estados do Espírito Santo e também Paraná. E a Autoridade Portuária de Santos enviou um ofício à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, pedindo a revisão da nova proposta sobre o traçado do túnel Santos-Guarujá. Segundo o comunicado divulgado, a proposta foi apresentada sem consultar a autoridade portuária e os moradores do bairro do Macuco, em Santos, e que resultará em 66 desapropriações residenciais, exatamente o contrário do que vinha sendo discutido com a população. Nós realizamos 3 audiências públicas: Guarujá, Santos, sede da autoridade portuária. E o próximo passo é justamente a expedição da licença ambiental pela CETESB, que recentemente publicou um traçado divergente daquele que nós debatemos amplamente com a comunidade local, os engenheiros, toda a autoridade portuária. Em razão disso, nós oficiamos a CETESB para que publique o traçado que já foi debatido amplamente pela autoridade portuária, aquele, inclusive, que dispensa desapropriações. E o ritmo continua muito bom. Licença este ano, publicação do edital no primeiro semestre do ano que vem e a obra entregue no máximo em 4 anos. A alternativa elaborada em 2023 buscou reduzir o impacto de desapropriação no lado de Santos e trouxe uma proposta de inclusão do VLT, entretanto sem acesso direto às galerias do túnel imerso, sendo necessário desembarque dos passageiros, utilização de prédio de acesso de pedestres e ciclistas para chegar à cota do túnel, entre outras providências. A solução adotada de transbordo para o VLT na alternativa da Autoridade Portuária de 2023 é comum em sistemas ferroviários subterrâneos, como no Metropolitano de São Paulo. Por nota, a CETESB informa que um estudo foi apresentado em 10 de julho, considerando aspectos do meio físico, biótico e socioeconômico. O documento está em análise pela área técnica da CETESB. Até o dia 24 de agosto, o órgão receberá manifestações de qualquer interessado para avaliação da equipe técnica. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.